José, Espírito Protetor. Bordeaux, 1863. 17. Tolerai as faltas alheias. Sede rigorosos apenas para as vossas próprias ações. E o Senhor será tolerante para convosco, tanto quanto fores para com os outros. Apoiai os fortes, encorajando-os a perseverar no bem. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera até mesmo a menor dor. Mostrai-lhes o anjo do arrependimento, estendendo a sua asa branca sobre as faltas dos homens, ocultando-as assim dos olhos de quem não tolera a imperfeição. Compreendei todos o perdão infinito de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações. Perdoa as nossas culpas, quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Compreendei bem o valor sublime destas palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas pela sublimidade da essência. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedes perdão? Somente o esquecimento das vossas faltas? Pois vos digo que desse esquecimento nada resulta, porque se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, não as puniria, mas também não as recompensaria. A recompensa não pode ser feita pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se fez, mesmo que esse mal tenha sido esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedes o favor da sua graça, para não cairdes novamente, e a força necessária para entrardes em um novo caminho de amor e submissão, no qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas, porque esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Juntai o amor ao perdão, fazendo por eles o que pediríeis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa e incansável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez enquanto viveu na terra, visível aos vossos olhos, e como ainda o faz incansavelmente, depois que se fez vivível apenas para os olhos do Espírito. Segue esse divino modelo, caminhai pelos seus passos, que vos conduzirão ao lugar de refúgio e repouso. Carregai a vossa cruz e percorrei o caminho do vosso Calvário com sacrifício, mas corajosamente, porque no seu cume estará a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. 18. Queridos amigos, sede rigorosos para convosco e tolerantes para com as fraquezas dos outros. Essa é uma prática da santa caridade, que bem poucos observam. Todos têm más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo relativamente pesado, do qual precisais livrar-vos para chegar ao cume da montanha do progresso. Por que enxergais com tanta clareza quando se trata do próximo e sois tão cegos em relação a vós mesmos? Quando deixareis de notar no orgulho do vosso irmão o minúsculo cisco que o incomoda, sem perceber o vosso a sujeira que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditem nos espíritos, vossos irmãos. É insensato todo orgulhoso que se julga superior aos seus irmãos encarnados. Deus julgá-lo-á no dia da sua justiça. Os verdadeiros atributos da caridade são a modéstia e a humildade, que consistem em ver apenas superficialmente os defeitos dos outros, procurando destacar o que há neles de bom e virtuoso.
Embora o coração humano carregue muita maldade, ainda assim podemos encontrar na sua mais profunda intimidade a semente dos bons sentimentos, a centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho está iluminado, e em todo o percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o objetivo: caridade prática, caridade de coração, caridade ao próximo como para si mesmo. Enfim, caridade para com todos e o amor a Deus sobre todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, que Ele estabelece como lei para todas as suas criaturas. Dufetre, bispo de Nevers, Bordeaux. É permitido repreender os outros? É permitido observar as imperfeições dos outros? É permitido divulgar o mal alheio? 19. Uma vez que ninguém é perfeito, pode-se deduzir então que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente que não, pois cada um deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela. Contudo, pode ser feito com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de difamar. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade exige cumprimento com toda a consideração possível. De qualquer maneira, quando fizermos uma censura a alguém, devemos dirigi-la primeiramente a nós mesmos, perguntando-nos se não a merecemos. São Luís, Paris, 1860. 20. Mesmo não sendo divulgadas, será correto observar as imperfeições dos outros, se não houver qualquer proveito para eles? Tudo depende da intenção. Certamente que não se pode impedir que alguém veja o mal, quando ele existe. E seria até prejudicial ver só o bem por toda a parte, pois essa ilusão prejudicaria o progresso. Errado é distorcer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade perante a opinião pública. Até mesmo fazê-la com um sentimento de maldade e satisfação por apanhar os outros em falta. Ocorre exatamente o contrário quando nos limitamos a fazer a observação das imperfeições com a intenção de nos beneficiarmos, ou seja, evitando fazer o que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista. Como seriam descritas as extravagâncias humanas se não fossem observadas? São Luís, Paris, 1860. 21. Haverá casos em que se torna útil revelar o mal alheio? Essa questão é muito delicada, e é aqui que precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não haverá utilidade em divulgá-las. Mas se podem prejudicar aos outros, deve prevalecer o interesse da maioria. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Por isso, é melhor que um homem caia do que vários outros sejam enganados, ou que se transformem em suas vítimas. Nesses casos, é importante ponderar as vantagens e os inconvenientes. São Luís, Paris, 1860.